Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área, que bom te ver aqui nesse ano de 2023 e eu quero te mostrar nesse vídeo como começar em programação web em 2023, trazendo para você aqui um roadmap ou então um mapa da sua jornada ou quais são os caminhos que eu considero importantes para aquelas pessoas que estão começando na programação. Então se você está começando na programação, tem ainda dúvidas sobre essa área, fica comigo nesse vídeo e ainda no final ali, para as partes finais desse vídeo, eu não vou só mostrar para você o mapa nesse vídeo, mas eu vou te mostrar uma coisa, um presente, eu vou te dar um presente incrível, fica comigo e vamos lá. Pessoal, o desenho que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte, eu tenho aqui um mapa mental, né, onde a gente pode ir escrevendo aqui, criando aqui as ramificações, as ideias, e eu quero mostrar para vocês quais os passos que eu julgo importante para quem está começando na programação. Gente, é claro, eu chamaria de aqui de primeiros passos, um momento onde você está conhecendo esse universo, né? Existem muitas dúvidas para quem ainda está conhecendo esse universo, para quem está começando agora, vem aqui com muitas dúvidas. Por exemplo, o que é ser dev, né? Você sabe o que é o ser dev, o que é ser programadora, o que é programar, né? Você sabe bem o que é isso, né? Você sabe bem quais são as áreas de atuação que nós temos, né? Quais são as áreas de atuação na TI que nós temos? Gente, são muitas áreas de atuação que nós temos na TI, né? A gente tem aí, a gente pode trabalhar com dados, a gente pode trabalhar com a web, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode trabalhar com inteligência artificial, tá muito em alta a inteligência artificial, né? Dá para trabalhar com essas coisas também. Então tudo isso, quando a gente vai ganhando clareza nesses primeiros passos, né? Quais são, além das áreas de atuações, quais são as vagas e salários que nós temos, né? Quando a gente vai ganhando clareza nisso, muita coisa vai ficando mais fácil no nosso processo de próximo passo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas. Você não precisa ter esse mapa inteiro na sua cabeça, memorizado, tudo que eu vou mostrar para você. Você precisa saber o seu próximo passo. Se você sabe o seu próximo passo, você já está indo em direção ao seu sonho, a concluir o seu sonho, né? Então, programação na web, os primeiros passos que você tem que entender são essas coisas que eu estou colocando aqui. Mas o que mais além disso, né? A gente também precisa entender aqui os conceitos, né? Conceitos, por exemplo, do que eu vou deixar alguns aqui, né? O que é front-end e back-end, tá? O que é internet, como que funciona a internet, tá? Internet, existem alguns nomezinhos ali que a gente vai aprendendo, né? Aqui dentro nós vamos ter tecnologias, né? O que é um HTML, o que é um CSS ali no front-end, né? O que é um JavaScript, né? Linguagem de programação. Calminha, calminha. Tudo isso aqui você vai vendo por cima, tá? Você vai sabendo que existem esses conceitos aqui, né? Existem também aqui nessa fase, pessoal, de primeiros passos, de início, muitos medos, tá? As pessoas, elas têm alguns medos comuns que eu já reparei por aí e eu vou falar alguns. Por exemplo, faculdade para nossa área é necessário? Será que eu preciso de faculdade? Será que eu preciso memorizar código? Tem muita gente que às vezes fala, eu não consigo memorizar código, né? Será que nessa fase eu preciso, por exemplo, o que mais? Matemática, eu preciso saber muita matemática, porque senão eu não consigo. Eu preciso ter muita lógica de programação, muita lógica para eu poder fazer programação. Pô, eu sou muito novo, eu sou muito velho, né? A idade, o problema da idade na nossa área, tudo isso daqui precisa ser acolhido. Nesse momento de primeiros passos você precisa identificar esses medos e nós precisamos acolher esses medos e mostrar para vocês o que é que faz sentido e o que não faz sentido para nossa área. Que quando a gente sai desse momento aqui com essa clareza, né? Eu entendi o que é ser dev, eu entendi o que é programar, eu entendi quais são as áreas de atuação, quais são as vagas e salários. Dentro dessas áreas de atuação, eu entendi ali o front-end e o back-end, superficial, né, galera? É óbvio que o entendimento é superficial, você tá vendo meio que por cima mesmo. Eu entendi por cima o que é o HTML, o CSS, o JavaScript. Eu entendi aqui e fui muito bem acolhido nesses meus medos. Eu acho que dá para eu dar o próximo passo. Fantástico! Se você deu os seus primeiros passos, aí o seu próximo passo aqui já dentro dos primeiros é você montar o seu ambiente dev, né? Dentro do seu ambiente dev, você tem que montar aqui algumas coisas. Na verdade, é só você ter o seu computador, tá bom? Um acesso à internet, né? Internet. Pronto, você tem um acesso à internet no seu computador, né? É importante, às vezes as pessoas tentam programar pelo celular, é complicado,
programar e aprender a programar pelo celular. Eu conheço pessoas que fizeram isso, mas é bem complicado, né? Dentro do computador, nós vamos instalar os nossos aplicativos. Aqui também, né, aplicativos e programas, né, a gente também tem dentro desses conceitos e dentro dessas coisas que estamos aprendendo, né, o que são os apps, né, o que são aqui os arquivos, tudo isso a gente vai entendendo, né, para poder as coisas fazerem sentido. Aqui você vai instalar os seus aplicativos e tudo mais, tá bom? Esse seria, dentro do nosso desenho, os primeiros passos para a pessoa que está chegando agora. Quanto tempo mais ou menos nesses primeiros passos? Eu acho que uma meia hora, uma horinha no máximo olhando isso daqui. Tá bom, tá bom. Você teve esse conhecimento geral, você vai poder tomar a sua próxima decisão, o seu próximo passo. Aqui, antes de entrar na parte técnica das coisas, né? Na parte de conceitos técnicos mesmo, eu ensinaria você a aprender, aprendizado, tá bom? Eu falaria para você aqui de, aprendizado. Tá bom? Olha que interessante, tá? Você deu aquela primeira olhada, eu pararia um tempo com você e te ensinaria sobre o processo de aprendizado da programação. Gente, será que o nosso processo de aprendizado na programação, nosso dia a dia como programadores, será que é igual a gente viu na escola? Será que, por exemplo, um conceito da escola, tá? Quem cola não sai da escola, né? Como é que é? Tem isso, né? Quem cola não sai da escola, mas quem cola é uma pessoa mal vista, é um pecador, né? Uma pessoa que está completamente errada. Colar, meu Deus do céu, uma pessoa antiética, uma pessoa que está... Mas você sabia que na nossa área, nós precisamos colar? Eu vou dizer dessa forma, né? Nós precisamos colar, nós precisamos o tempo inteiro na nossa área pesquisar. Então, a gente tem que ter acesso à internet na nossa área, muitas pesquisas no Google, a gente tem aí, tem pessoas que gostam de ter livros, mas a gente tem nossas anotações, nossos cadernos, todas essas coisas que nós temos, tá? Porque na nossa área não existe essa parada de você memorizar uma fórmula e depois aplicar essa fórmula prontinha numa questão de um Enem, de uma prova. Não é assim que funciona na nossa área. As questões da nossa área, os desafios da nossa área são variados e eles não têm uma fórmula para você resolver. Você tem que ter um conhecimento vasto de várias coisas, processar as informações e lá no Google ou nas suas anotações, nos seus projetos antigos, com o tempo, com a experiência, você vai buscando essas informações de volta. Então o seu cérebro ele não vai funcionar como um HD, ele vai funcionar como um processador. E um processador ele tem que pensar rápido. Onde é que eu vi isso? Ah, onde que eu pesquiso isso? Qual que é o termo de pesquisa? Poxa, encontrei, coloquei aqui, tal, peguei, li, entendi, pronto, é isso aqui, vou aplicar agora. E dentro daqueles medos, inclusive aqui do primeiro passo, existe muito esse medo das pessoas de falar assim, mas eu tô copiando as coisas dos outros. Gente, por anos e anos e anos você vai copiar, pegar ideias dos outros. Isso é normal na nossa área e não tem nada de errado. Eu sei que a escola, e talvez você esteja pensando isso agora, mas meu Deus, isso é muito errado. Porque a escola fez um bom trabalho na sua cabeça, do tipo, você não pode fazer essas coisas, que isso é errado. Gente, confia em mim. Há 1 década e meia eu programo. Bem mais de 1 década e meia eu programo. Há quase meia década eu ensino sobre programação e já, sei lá, alcancei mais de 500 mil pessoas aí nesse processo. E eu sei as dores comuns das pessoas. Eu sei que isso é normal a todos os devs que eu conheci de encontrar soluções. A gente precisa encontrar soluções. E não necessariamente a gente precisa... Isso é um termo... Na faculdade eu ouvia muito isso. Você não precisa recriar uma roda. Você não precisa criar uma roda do zero. Alguém já fez aquela roda, você pode personalizar ela, melhorar e usar ela ali. A gente dá os devidos créditos, obviamente, a gente tem toda uma regra ética, temos ética e tudo mais, tudo certo, né? A gente não vai roubar código dos outros, não é isso. Mas a verdade é que a gente vai pesquisar muito. Só que esse processo de aprendizado aqui, ele é importantíssimo nessa etapa e eu ensinaria as pessoas nisso. Por quê? O que nós temos aqui, por exemplo? Um aprendizado muito bem feito, ele exige planejamento. Você precisa se planejar, você precisa se organizar. Organização. Depois de você planejar, gente, o planejamento é justamente isso que eu falei agorinha. É o próximo passo. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Eu preciso ir planejando certinho isso e me organizando para ver como que eu vou aplicar aquele planejamento. É no planejamento onde eu, por exemplo, posso lidar com as minhas frustrações. Frustrações, né? Como que eu posso colocar aqui, ó? Expectativas. Tá? A frustração está muito na expectativa. Então eu tenho uma expectativa de aprender programação em 6 meses e ganhar 10 mil reais. Será que vai funcionar isso mesmo? Não, eu tenho que aliar minhas expectativas através do planejamento e da organização. Bom, se eu tenho só 15 minutos ao dia para estudar,
né? 15 minutos ao dia eu preciso me organizar para ver o que eu vou estudar dentro desse meu planejamento para eu alinhar minha expectativa e verificar se esse meu planejamento e essa minha organização vai me dar aquele resultado que eu estou buscando. Você tá entendendo? Então eu preciso ter essa organização. Eu preciso visualizar, saber para onde eu vou ir, né? Me planejando e me organizando aqui minha agenda, né? Minha agenda, meus horários, tá bom? Horários. Tudo isso é importante. Se eu não tenho essas coisas no meu processo de aprendizado, eu não tô aprendendo certo. Isso aqui a escola fez legal, talvez, tá? Isso aqui a escola fez legal. Por quê? Você tinha um planejamento do ano, né, do seu bimestre, a cada bimestre você tinha que tirar notas, você tinha sua organização, que era você estudar ali determinado horário na escola, e depois em casa você ia lá e se ajustava para você estudar em casa. Quantos de vocês escrevem nos comentários estudavam em casa? Eu gostaria de saber. Eu sou um cara que eu estudava mais perto da prova, confesso. Tá bom? Legal, galera. Olha só, dentro desse processo de aprendizado, depois que eu me organizei e tudo mais, eu preciso entender agora aqui de fato aqui, o que eu vou colocar assim, ó, eu preciso aprender, tá? Inclusive, aprendizado, eu colocaria assim, ó, aprendendo a aprender. Eu preciso aprender a aprender, porque se eu não fizer isso certo, eu tô jogando fora um sonho, jogando fora meus planos, jogando fora o meu tempo com algo que tá muito difícil, né? Porque, poxa, você tá entrando num universo novo da programação, é muita coisa. Se você não se organiza aqui para evoluir todos os dias, fica complicado, né? Só que nesse processo do aprender, você tem aqui, por exemplo, conceitos de aprendizado ativo, conceito de aprendizado passivo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, conceito de aprendizado passivo, tá bom? Qual que é a diferença, né, entre o aprendizado ativo e o passivo, né? O ativo você anota, o ativo você se questiona, tá? O ativo você... O que mais? Você revisa conteúdos, né? Lembra que eu te perguntei agorinha? Escreve nos comentários quantos de vocês estudavam em casa. Tá aqui, é ativo. O passivo, você assiste, né? Você assiste uma aula, você ouve um podcast, né? Você ouve, você se questiona quase nada, não anota quase nada, não revisa, revisar tá maluco. No passivo, você simplesmente pega aquilo que estão falando pra você, nem pensa direito sobre aquilo e às vezes sai colocando por aí. Tá aqui, o grande lance da escola era isso aqui, tá? Algumas pessoas conseguiam aplicar o ativo. A escola tentava fazer você aplicar o ativo, porque ela fazia você ter trabalhos, você ter as provas, que é justamente para você poder fazer o seu aprendizado ativo. Só que o grande lance de programar está aqui, ó. Tá? Aqui. O passivo é bom? Claro, muitos de vocês passaram, eu mesmo passei muitos, a minha escola, tudinho e tal, sendo muito mais passivo do que ativo. Só que aqui é o momento onde a gente começa a evoluir nossa mente para um outro nível, tá? Enfim, aprender isso daqui é importantíssimo. Vou falar uma coisa que eu falei no começo do vídeo. Fica comigo até o final do vídeo. Esse vídeo, ele não é superficial. Esse vídeo, ele não vai ficar só nisso que eu estou mostrando pra você no geral, tá? Eu vou dar um passo a mais com vocês até o final desse vídeo, né? Claro que não vai ser nesse vídeo inteiro, porque ele vai ficar muito gigantesco, né? Mas eu vou te dar um presente ainda no final. E tudo isso daqui vai fazer muito sentido pra você daqui a pouco, tá bom? Gente, depois disso, de você entender ativo, passivo, né? Você vai precisar de uma metodologia para poder aplicar essas coisas, uma metodologia. Nessa metodologia a gente vai ter umas regras ali e prática, né? Na prática, como é que eu vou aplicar isso daqui? Legal? Depois disso, eu acho importante a pessoa saber estudar. Saber estudar, tá? E no saber estudar nós temos aqui técnicas de estudo, mas é muito mais interessante eu entender alguns conceitos. Por exemplo, como estudar se eu não tenho foco? Se eu não consigo focar numa matéria, como que eu vou estudar? Como que eu vou estudar se eu não gosto da parada? Então, motivação, eu tenho que ter um motivo, né? Eu tenho que estar gostando daquilo. Então, se eu não tenho foco, se eu não tenho motivação, se eu não tenho cuidado com a minha saúde, gente, cuidado com a saúde em várias áreas, tá? Você tem a sua área emocional, você tem a sua saúde física, né? Você sabe, você tá com gripe, você tá estudando, não é ruim? Você tá com o emocional abalado, você tá preocupado, ansioso, você tá ansiosa, você tá que mais que daqui, ó, aflição, estresse. A gente tá com um monte de coisas nas nossas emoções. E a nossa espiritualidade, então, né? Espiritual, né? Espiritual aqui não tem nada a ver com religião, tem a ver com espírito mesmo, aquela paz que a gente encontra e tal. Se tudo isso aqui não tiver legal, alinhadinho,
como que vai funcionar para você? Se você não sabe, por exemplo, horário, né? Qual que é o seu melhor horário de estudo? Se você não sabe definir seu melhor horário de estudo, como que você vai aplicar depois técnicas de estudo e ganhar melhores capacidades de aprendizado? Como? Como se você não sabe descansar, né? Descanso é muito importante também. Então você está percebendo que dentro dessa parte onde aprendendo a aprender, né, você está percebendo quantos elementos a gente desconsiderou talvez a nossa vida inteira, se a gente não aplicou isso até hoje, quem sabe isso traga uma transformação para você, quantas coisas a gente desconsiderou para poder aprender as coisas e sermos simplesmente magníficos, eficientes, sermos fenomenais. Sabe a sua melhor versão? Sabe quando falam para você, seja o melhor? Seja o melhor na sua melhor versão, seja o melhor contra você mesmo. Você não vai ser o melhor comparado com outras pessoas, não tem como, tá? Cada um tem sua realidade, mas comparado a você mesmo, você pode ser melhor. Tá aqui, você precisa disso daqui que eu estou mostrando, né? Dentro de técnicas, algumas que eu considero, né? Pomodoro, técnicas aqui de Feynman. A técnica de Feynman ajuda muito a gente a poder se questionar, ensinar, explicar, melhorar nossa explicação, revisar. Tem Active Recall, tá bom? Que é uma técnica que, inclusive, eu já tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre Active Recall também. São técnicas que você aplica para você poder ser melhor na programação ali. Tá bom? São técnicas que fazem sentido. Gente, eu já estudei muitas técnicas de memorização, muitas técnicas de estudo. Algumas delas servem, por exemplo, para você passar em concurso. Não serve para você programar no seu dia a dia. Então eu escolhi aqui algumas das que fazem sentido para um programador, para uma pessoa programadora, tá bom? Essas técnicas fazem sentido, total sentido. Quem já conhece um pouquinho da minha história, eu nem me apresentei direito, né? Eu só falei, oi Mike Brito, como se você já me conhecesse, né? Mas eu já falei algumas coisas, mas por exemplo, eu estudo programação neurolinguística desde 2022, 23 talvez, e algumas dessas técnicas de memorização eu apliquei para um concurso onde eu tive poucos dias, semanas para estudar e passei concurso da Polícia Federal, super concorrido, porque eu apliquei essas técnicas. Então assim, é entender sobre o processo mental das pessoas, o cérebro, mas o que é que funciona na programação? Não adianta eu colocar aqui técnicas, por exemplo, de palácio da memória, técnicas de pares ordenados. Tem muitas técnicas aqui de memorização que não faz sentido nenhum eu aplicar para programação, porque um dos conceitos que eu já desmistifico na programação é você não memoriza nada, você processa informação. Com esse processo de informação, você busca informação em outro lugar e resolve o problema. Legal? Gente, finalizando essa parte então, tá? Eu aprendi aqui, ó, me planejei, me organizei, entendi melhor o que é aprender e o aprendizado em si, quais são as maneiras de aprendizado, me organizei nos meus estudos, show de bola, aprendendo a aprender. Quanto tempo mais ou menos, Maicão, eu devo levar nessa parte aqui? Isso aqui é pro resto da vida. Você vai aperfeiçoando isso daqui cada vez mais. Quanto mais perfeito e perfeita você for nisso daqui, e essa perfeição é só relativo, né? Significa que a cada dia você vai melhorando, melhor é para você ir aprendendo qualquer conceito na sua vida. Só com isso aqui, você já transforma a sua vida para tudo que você precisar, beleza? Tudo que você precisar. Escuta o que eu tô falando, não é só para programação. Você realmente pode se desenvolver em qualquer coisa na sua vida se você souber muito bem isso daqui. Você tá vendo que essas duas coisas que eu tô falando para você, basicamente a gente não entrou na parte funda técnica ainda. Agora a gente entraria, tá bom? Agora que a gente se planejou, se preparou, agora a gente entraria num conceitos de HTML, tá? CSS, eu já vou falar para você rapidinho, tá? JS, JavaScript, né? Git e GitHub. Muito importante a gente ter essas coisas, essas tecnologias, tá? Conceitos bem técnicos para dentro da nossa área. Vamos lá, vamos pegando eles. HTML, Hypertext Transfer, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto, né? A gente precisa entender o que é, né? Então eu sempre vou deixar assim uma interrogação para você entender, tirar as dúvidas do que é. Aqui dentro você tem que estudar sobre tags, aqui dentro você tem que estudar sobre atributos, aqui dentro você tem que estudar sobre semântica, você tem estudos aqui dentro de formulários, né? Os formulários estão no HTML, né? Forms, tem muitas coisas aqui pra gente tá estudando dentro do HTML, né? Quanto tempo, Maicão, de HTML? Também é uma coisa que você vai levar muito tempo. Isso aqui para você entender essas partes aqui que eu tô falando, no vídeo praticamente você entendeu, você vai se aprofundar um pouquinho mais, sei lá, uma hora dentro disso aqui também.
Dentro de HTML, mais ou menos 1 hora também você já entende isso daqui, na verdade bem menos você entende isso daqui, só que o grande lance, grandioso, já anota aí, para tudo, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, a única coisa que você precisa entender sobre programação para você ser expert em programação chama-se prática. Prática, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Por isso que eu falei lá no Aprendendo a Aprender, que a parte do aprendizado ativo é o que faz diferença para a vida da pessoa que programa. Prática, prática, prática. E aí tem a fórmula, prática mais tempo é igual ao seu resultado, a sua melhoria seria você programando super legal. Significa que você tem que dar tempo ao tempo. Não adianta você querer fazer isso aqui, por exemplo, em 1 hora eu falo que você entende os conceitos, mas significa que em 1 hora você vai fazer qualquer coisa em HTML? Não, significa que você vai praticar bastante e cada vez mais você vai conhecendo algo novo, tá? Dentro do HTML, é isso. Dentro do CSS, vem a mesma coisa, tá? Primeiro responda o que é, né? Primeiro você entende o que ele é. Aí você vai para alguns conceitos, como declarações, né? O que são declarações no CSS. Você vai para os conceitos ali de cascata, que já tá no nome, né? Cascading Style Sheet. Então você vai entendendo isso daqui. Você vai entendendo sobre especificidade. Você vai entendendo ali dentro sobre conceitos como Box Model. Você tem conceitos aqui dentro de Flex para você entender. Flex e Grid, né? Flex e Grid, um CSS mais moderno, você tem conceitos aqui de animações e transições, tá? Tudo isso daqui vai começando, vai fazendo você crescer, né? Você vai vindo aqui de coisas pequenas para um crescimento bem maior. Volto a dizer a mesma coisa, em 1 horinha você entende isso aqui? Entende, só que você começa a ter mais tempo estudando essas coisas. São mais e mais horas de estudo e muita prática. Quanto mais você praticar, mais as coisas vão fazendo sentido para você. E aí tem coisas que eu trago para minha vida que eu lembro certinho, assim, às vezes eu 1 ou 2 anos mexendo com um determinado assunto e repetindo e refazendo e sempre fazendo a mesma coisa, e depois de 1, 2 anos alguma coisa bate forte. Pum! Caramba, entendi isso daqui que eu faço há anos. Como que eu posso fazer uma coisa há anos? Eu acho que entendi, mas de repente vem um negócio e explode muito mais a sua mente. Eu posso te explicar de uma maneira bem simples. Você já assistiu algum filme? Pode ser o mais complexo de todos ou o mais simples de todos. Se você assistir ele uma vez, você vai ter uma noção daquele filme. Se você assistir ele de novo, você vai ver elementos que o diretor colocou ali, que o roteirista colocou ali, que você não tinha percebido antes. Você fala, meu, como que eu não percebi isso? Eu entendi todo o filme, e, tipo, tudo fez sentido, eu contei para outras pessoas do filme, mas de repente é um detalhezinho que você fala, meu Deus, parece que é um novo filme, parece que mudou todo o filme, por causa desse único detalhe que eu entendi. Funciona assim na programação, tá? A gente vai aprendendo as coisas, já entendemos, poxa, a didática do professor Mike me fez entender mais ou menos tal coisa, legal, que legal, entendi, mas de repente vai passar 2 semanas, você vai ver uma outra pessoa falando e vai falar, meu, eu entendi agora eu entendi. E não foi o Mike, não, talvez o Mike deu uma primeira esclarecida, mas uma segunda visualização daquilo, talvez com uma outra didática, explodiu sua mente. Te fez entender muito legal essas coisas, tá? Então, é muito sobre isso que você precisa estar entendendo aqui. Bom, legal, entendi um pouquinho de CSS, né? Entendi um pouquinho de HTML, tô evoluindo aí. Tudo isso, galera, de maneira prática, tá? Você pode, como eu falei, em algumas horinhas entender os conceitos, mas se você praticar, a melhor coisa possível é praticar. JavaScript, mesma coisa, né? Eu vou entender isso aqui, eu preciso voltar e relembrar aqui o que é algoritmo e lógica de programação. Ih, meu Deus, eu me assusto demais com isso. Não se assuste, isso é a coisa mais simples do mundo, né? Dentro daqui eu preciso entender conceitos de sintaxe, ou seja, de escrita, né? Como que eu escrevo a minha linguagem de programação? Dentro da escrita da linguagem, quais são os comandos, né? Os comandos que eu dou, ou as ordens que eu dou ao computador, né? Enfim. É importante eu saber isso. Dentro desses comandos aí, ó, a gente tem aqui os dados que eu estou trabalhando, né? Quais são os tipos de dados? Aonde é que eu guardo esses dados? Como que eu organizo esses dados, né? Então, organização, estrutura de dados, né? Estrutura, organização dos dados. Dentro desses dados aqui também, como que eu estruturo no meu código? Na estrutura dos meus códigos eu posso ter aqui variáveis, tá? Eu posso ter aqui, devo ter, né? Aqui, objetos nessas maneiras de organizar ali. A gente tem aqui funções, tá? Funções, deixa eu puxar aqui de novo, mais uma. Funções. Bom, aqui eu tô colocando algumas das coisas que às vezes assustam demais a pessoa que tá começando, né? Meu Deus do céu, é tanta coisa aqui que eu não sei se eu vou conseguir. E olha, pasme, aqui você vai precisar talvez de um pouquinho mais de tempo, tá?
Mas para você também entender esses inícios aqui é muito rápido, né? Um algoritmo eu te explico agora, você faz no seu dia a dia. Se você acorda pela manhã e você sai da cama, vai e escova os seus dentes, tá? Você pegou e segurou a pasta de dente na mão e você vai colocar a pasta, né, ali na pasta de dentes. Bom, colocou ali, escovou os dentes. Isso é um algoritmo, galera, é o seu algoritmo de escovar dente. Tem gente que primeiro pega nesse algoritmo, ó, pega a escova de dente, molha, depois passa a pasta em cima. Tem gente que passa a pasta em cima e molha. Tem gente que nem molha. Agora, será que tem pessoas que fazem assim, ó? Colocam a escova na boca, a pasta de dente na boca e escova o dente? Pode ter, só que isso é um pouco ilógico, né? Isso é um pouco estranho, pelo menos, né? Tem pessoas que às vezes vão colocar o sapato e depois a meia por cima, isso é meio ilógico, né? Pronto, você acabou de aprender algoritmo e lógica. O algoritmo é uma sequência de passos. A lógica, bom, tem que fazer sentido. Se eu vou atravessar a rua, eu vou dar uma sequência de passos para atravessar a rua. Dentro dessa minha lógica, eu vou olhar para um lado, para o outro. Se não vier carro, logicamente eu continuo atravessando a rua. Se vier carro, logicamente eu paro, eu não vou me jogar na frente do carro. Pronto, você já entendeu. Tá vendo que em alguns minutos você entende alguns conceitos? Em alguns minutos você pode entender os conceitos, mas é muito importante, volto a dizer, você praticar tudo. Porque sobre variáveis, você vai começar a conhecer coisas mais profundamente aqui que, escopos, por exemplo, tá? Não precisa estudar essas coisas agora não, tá? Mas você vai começar a estudar coisas aqui, você vai começar a falar, mano, olha só quanta coisa eu tenho para estudar, dependendo da linguagem de programação, alocação de memória, né? Não é o nosso caso aqui, tá? De JavaScript você não precisa disso, eu vou até tirar, porque senão a pessoa vai achar que precisa. Mas você tá entendendo? Você vai vendo e vai falando, caramba, tantas coisas que eu preciso estudar. Dentro de objetos tem tanta coisa que você vai aqui para a sua vida toda estudando, lifelong learning. Eu estou estudando JavaScript há muitos anos e tem muita coisa que eu aprendo todos os dias e tem coisa que eu não sabia que existia. Eu falo, caramba, como que isso existe há anos? E é assim mesmo, tá bom? Só que o mais divertido disso é justamente isso, é o processo de você estar aprendendo constantemente, isso que eu acho fantástico. O grande lance está aqui, tá? Nos comandos e nas ordens que você vai dar, porque programar, na verdade, é você dar ordens a seu computador. Todas essas informações aqui são para estruturar os seus comandos e as ordens que você está dando ao computador. Então você precisa estruturar os seus dados, você vai receber ali textos, números, você vai tudo organizando. Bom, o motivo desse vídeo não é eu te ensinar JavaScript agora, o motivo desse vídeo é mostrar para você um mapa sobre como aprender programação web em 2023. Coisas que eu considero importantes para 2023, para quem está começando, não pode deixar de faltar essas coisas. Por fim, galera, GitHub é bem tranquilo, é um histórico, tá, do seu projeto. O seu projeto, ele não pode estar só na sua máquina. O seu projeto, toda vez que você adicionar uma coisa nova, por exemplo, você criou, faz de conta que você criou esse aplicativo aqui, tá bom? Esse aplicativo você criou a parte de ramificações aqui, tá? Os nós, né? Ramificações. Beleza, agora você vai criar no seu aplicativo a parte de guardar isso daqui num banco de dados, por exemplo, ou guardar isso daqui, essas informações em algum lugar. Cada passo do crescimento do seu projeto precisa estar sendo guardado em algum histórico do projeto, algum rastreador, alguma maneira de você ter isso e não perder esse histórico, tá bom? O Git serve para isso, né? O Git é um versionamento de código, é a versão, cada versão do seu projeto, cada coisa nova do seu projeto, você vai colocando no histórico do Git. E o GitHub é você colocando esse histórico do seu projeto na nuvem, tá bom? Ele serve para você colocar na nuvem, seu projeto na nuvem. O GitHub serve para outras pessoas trabalharem no seu projeto. O GitHub serve para você criar, então, acesso a outras pessoas. Então, as pessoas conseguem acessar o seu projeto através do seu GitHub, uma conta no seu GitHub. Você vai entender o que é GitHub, Git e tudo mais. Quanto mais você praticar, melhor, mas o entendimento simples acontece também em poucos minutos, horas, tá? Então, vamos supor que você leve determinado tempo, sei lá, meia horinha, uma horinha, umas 2 horinhas, meia horinha, tá? Tô chutando aqui o tempo que você levaria. Agora vem o grande presente que eu falei pra você que eu ia fazer nesse vídeo, mas faz um favor pra mim, eu vou te dar um presente, além desse vídeo. Eu vou te dar um baita presente. Poxa, deixa o seu like pra gente, é só você clicar no botão do like, não tem dor nenhuma, só faz isso se você tá até agora e se você tá gostando disso, né? Agora vem o presentaço, tá bom?
Eu vou escrever aqui mikebrito.dev, porque eu não lembro do link, mas eu vou deixar um link aqui para você e eu vou mostrar para você o DevLinks. O que é o DevLinks? É simplesmente o aprendizado da programação do zero, na prática e 100% de graça. Gente, 100% de graça. Você vai ter aqui 5 horas, tá, de projeto e você simplesmente começa imediatamente com prática e pasme. Tudo que eu mostrei para você, vamos lá, deixa eu só te mostrar um pouquinho mais, tá? Você vai primeiro desmistificar se programação é para você, se é difícil, o que é, dar os seus primeiros passos, tá bom? Você vai ver aqui quais são as capacidades de ganho dentro dessa área, tá? Então você tem capacidades de ganho. Você vai criar no final um projeto que envolve HTML, CSS, JavaScript, vai estar no Git, você vai colocar no Git, vai estar no GitHub e é um site para você colocar links personalizados. Parecidinho com isso, mas melhor que isso na verdade, tá? Você vai estar fazendo esse aqui. Você vai ter o Light Mode, o Dark Mode. Deixa eu ver se eu ainda tenho acesso a isso. Eu acho que eu tenho, github.io/projeto? DevLinks? Eu não lembro. DevLinks? Deixa eu ver se tá aberto, tá? Eu acho que sim. Aqui, ó. Você vai construir isso daqui no final, tá? Ó, Light e Dark Theme, né? Mudando ali uma fotinha, bem divertido. Você tem aqui alguns links, eu acho que eu não coloquei nenhum link, depois eu tenho que colocar alguns links aqui e tudo mais, tá? Você vai construir isso, vai funcionar em smartphone, vai funcionar na web, você vai ter um link para você depois colocar nas suas redes sociais. A gente vai mostrar para você o método que a gente acredita que funciona, um método que a gente já aplicou a mais de 30 mil alunos aqui dentro da nossa empresa, né, da Rocket City. Então, são os 3 pilares, que é 70% de código, ou seja, pega 70% do seu tempo, coda pra caramba, prática o tempo inteiro. 20% faça o seu network. Então, a gente dá acesso aqui no DevLink a um fórum e a uma comunidade exclusiva do DevLinks para você fazer networking com as pessoas, conversando com as pessoas, tirando dúvidas, indo atrás, ensinando, tá? Então, você vai evoluir com um grupo. Então olha, já tem aquela frase, né? Sozinho você pode ir mais rápido, mas com um grupo você vai mais longe. Com pessoas você vai mais longe. Porque vocês se ajudam, né? E o seu brand, a sua marca pessoal, você já começa aqui, ó, criando um site, que é o seu portfólio, colocando isso para as pessoas verem. Esse, para mim, não tenho dúvidas do que o que eu estou falando nesse vídeo para você. Esse desenho que eu estou mostrando para você e essa combinação, colocando na prática tudo que eu mostrei para você nesse vídeo, eu não tenho dúvidas que essa é a melhor maneira de você começar em programação web em 2023. Gente, não tem que ficar batendo cabeça, não tem que ficar correndo atrás de um monte de conteúdo aleatório, fora de foco. Uma das coisas que eu mais amo de colocar aqui dentro desse desenho aqui é esse momento de você aprender a aprender, que eu conheço vários cursos aí que não ensinam isso. E isso aqui tá um grande segredo para tua vida, para qualquer coisa para você aprender. Tudo isso está mapeado aqui, gente. Olha só os módulos, ó. Primeiros passos, né? Você vai ter os seus primeiros passos, você vai aprender a aprender, você vai iniciar o HTML e CSS, vai avançar no HTML e CSS, você vai ter aqui JavaScript para estudar, você vai ter aqui o GitHub para estudar também, né? Você vai terminar essas 5 horas com um certificado. Alinhamento de expectativas, 5 horas de conteúdo. Talvez você leve aí, eu gosto de estimar, pelo menos 3 vezes mais do que o tempo do curso. Então, pelo menos umas 15 horas. Se você dedica 1 hora por dia, tem uns 15 dias. Dedica 2 horas por dia, em uns 7 dias você vai terminar. Dedica 3 horas por dia, você vai terminar ali em torno de 4 dias, talvez, né? Então, aqui tá um pouquinho minha apresentação, não importa muito. Leia os depoimentos, né? As pessoas falando das coisas aqui que mudaram a vida, né? E isso é muito legal, são pessoas aqui que a gente já vê por aqui. E é legal, né? Ver que as pessoas estão transformando as suas vidas por causa da programação. Não precisa de pré-requisito, você pode embarcar, você só precisa se dedicar a 5 horas de conteúdo. Não vai ser simples, né? Eu preciso ajudar as pessoas a entenderem isso. Parece que é pouquinho, parece que o jeito que o Maicon falou é de boa. Gente, vai ser desafiador. Por isso que tem um grupo, por isso que a gente dá esse suporte, por isso que a gente quer que você avance. Mas você não precisa, por exemplo, fazer uma faculdade de programação para depois, lá no primeiro semestre, 6 meses da sua vida, você olhar e falar, pô, programação não é pra mim. Você pode em 5 horas já definir, cara, isso aqui é pra mim, é isso que eu vou seguir minha vida. Ou olhar e falar assim, peraí, programação web não é muito pra mim, não gostei um pouco desse CSS e não fui com a cara disso. Então você pode ir depois para programação web no back-end, por exemplo, que é uma outra pegada, é outro momento, é outra fase. Eu mostro isso já direto ali no primeiro módulo dos primeiros passos, eu mostro para você quais são as oportunidades. Dentro das oportunidades que eu mostrei ali, talvez você não gostou disso daqui que você fez, você só investiu 5 horas do seu dia
para perceber se é para você ou não. E se for para você, você pode estar buscando esses salários aqui, né? Isso é uma faixa inicial, mas as pessoas podem ganhar até mais que isso. Você pode estar buscando isso e, obviamente, né, que se você gostou disso daqui, tudo gratuito que a gente está fazendo para vocês, obviamente que eu vou fazer uma oferta para você depois para vir estudar com a gente, sendo aluno nosso, né, dos nossos programas. Então, aqui você vai tirar algumas dúvidas, mas faça isso daqui. Esse é o seu momento, é o momento de você crescer, é o momento de você evoluir, estudar com a gente, estudar de graça, ter acesso a um grupo, ter acesso aos nossos conteúdos, a esse mapa que eu criei todo nesse vídeo, ele está feito já nesse curso. Então quando eu falo para você ali, você tem que entender melhor isso, você tem que praticar, já tá tudo dentro aqui, já tá tudo feito aqui. Esse é o presente que eu tô deixando para você. Se esse presente vale aqui um like, se esse presente vale um comentário seu, poxa, eu sou muito agradecido por isso, seria muito legal ver isso aqui pra gente poder conversar um pouco nesse vídeo. No vídeo, então, aqui vai ter link para você poder acessar e começar agora a aprender programação, beleza? Te vejo no próximo, um abração do Maicão, tchau, tchau.